Fala pessoal, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje eu vou trazer um pouquinho de luz para vocês aqui, ó. Luz! Trazer um pouquinho de luz para vocês, porque enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu provavelmente estou vendo o meu filho via ultrassom e estarei no médico, por isso que eu estou gravando essa deixa para vocês acompanhar o mercado de criptomoedas hoje com o meu operacional. Sem muita groselhagem, sem um monte de coisas difíceis. O gráfico em si já é uma coisa estruturalmente necessária e muito difícil de ser interpretada, e é para isso que nós utilizamos o gráfico, que ele desconta tudo, desconta notícia, desconta preocupação de Fed, desconta política, desconta tudo. E só nos baseando neles a gente consegue se antecipar ao restante do mercado. Porém, nós temos que fazer algumas ressalvas, beleza? Senhores, segunda-feira nós tivemos a melhor oportunidade de comprar, na minha opinião, Ethereum. Mas isso não significa que o mercado já parou de cair, tá? O Bitcoin, ele está se segurando numa das médias mais importantes. Se eu não me engano, essa aqui é a média 8 semanal, que mantém a nossa tendência de alta de longo prazo agora nesse ano de 2025, tá? Se vocês prestarem atenção, vamos somente pegar do dia 22 de janeiro até agora, nós estamos vendo o mercado ter um pouquinho mais de força vendedora, então a pressão vendedora ela está mais forte, mais evidente do que a porção compradora. Isso significa que o mercado tenderá a, nessas lateralizações, nesses recuos de alta, voltar a cair. E por isso que eu acredito que na maior parte, 99,9% das altcoins, toda e qualquer alta que acontecer pode ser uma oportunidade de saída, uma oportunidade de realização, tá? Algumas altcoins estão chegando num ponto de precificação, vamos dizer assim, máxima de sobrevenda, tá? Ou seja, elas estão extremamente descontadas em relação às outras. É o caso do próprio Ethereum, que, conforme eu já expliquei, ao longo desse mês de fevereiro e mês de março, eu pretendo fazer compras fracionadas. Inclusive, coloquei ele dentro de um caixote, porque acredito que ele está fazendo um padrão de bump and run, como eu havia mencionado, tá? E, basicamente, quando o preço chegar próximo de 3.080 dólares, o mercado vai querer mais vender do que comprar. Então, é onde ele pode sofrer mais resistência. Nessa região, ele começa a sofrer muita resistência vendedora. Por quê? Porque quem está preso em Ethereum vai querer, num primeiro momento, vender, vai querer, num primeiro momento, realizar. E quanto mais para baixo, quanto mais na linha inferior, quanto mais próximo de 2.380, mais eu posso considerar que o Ethereum vai estar descontado, tá? E mais eu tenderei a fazer aportes fracionados, comprar aos poucos. E por que eu digo isso? Porque a gente pode pegar, sempre quando nós temos grandes quedas de estilo padrão bump and run, nós temos basicamente movimentos semelhantes, que é o evento em si, ele causa muito alvoroço. Muitas pessoas ficam alucinadas, não sabem para onde correr, o que fazer, certo? Depois de um tempo, depois de uns dias, o mercado ele tende a se acalmar. E é justamente isso. O mercado ele tende, por exemplo, a puxar uma certa alta, né, um pullback de alta, para depois trazer mais quedas. Muitas vezes até para retestar os fundos anteriores, às vezes até para perder intencionalmente, temporariamente, como aqui no valor de 1984, ele pode sim, intencionalmente vir liquidar ali mais uma vez, porque ao mesmo tempo que surge essa barra aqui e a operação de compra entra, muita gente já entra pesando a mão, entra alavancado. Mas nós temos que entender que no médio e curto prazo, o Ethereum ele está ainda em tendência de baixa nesse curtíssimo prazo, tá? Então toda a alta que ele está fazendo é uma possibilidade de venda. Eu vou vender? Não, eu não vou vender. Por quê? Porque eu estou com o objetivo de ir acumulando Ethereum aos poucos nesses 2 meses. Então, para mim, cada segmento até 3.080 para mim é natural, tranquilo. E cada retorno a 2.380
é possibilidade e eu vou abrir os olhos para a oportunidade de compra, ir acumulando ativos aqui. Porque o que se sucede depois, geralmente, de um padrão Bumper Run? Se vocês prestarem atenção aqui, se vocês podem ver aqui, ó, no caso aqui, ele fez um padrão Bumper Run. Ele fez a lateralidade em fundo, fez um forte rompimento depois de alta, agora ele faz um novo dump, o preço geralmente se recolhe, ok? E aí, novamente, mais tarde, após esse recolhimento, após essa lateralidade, ele vem novamente para tentar romper os 4 mil dólares. E eu acredito que tende a acontecer em meados de abril desse ano, baseado nesse setup aqui do padrão Bumper Run. Então, eu venho acumulando Ethereum aos poucos, porque eu acredito que o Ethereum, mesmo com a baixa, mesmo com essa queda de médio prazo, ele está me mostrando que ele está muito subvalorizado. Estando muito subvalorizado, eu penso que eu estou comprando barato, porque eu quero no futuro vender mais caro, mesmo que esse futuro demore um pouco para acontecer, mesmo que demore algumas semanas, alguns meses. É assim que eu geralmente gosto de fazer, é a famosa caminhada tartaruga, né? Então, olha só esse gráfico aqui do Ethereum. Ele veio, fez esse tipo de movimento, tá certo? Veio, buscou essa liquidez aqui abaixo, tirou os apostadores de alta. No meu entendimento, o mercado vai tender a continuar caindo por alguns dias, com certa lateralidade, segurando, perdendo volume para ir capturando liquidez. Mas enquanto o BTC estiver acima das médias e ele estiver mesmo com o apontamento para baixo, eu tenho que entender aonde existe a ausência de liquidez, ou seja, aonde pode ser a região de suporte principal. E na minha opinião, a região de suporte principal, caso o BTC perca a região dos 92 mil dólares, esse suporte que ele testou agora recentemente, tá? Ele pode sim vir buscar liquidez aqui abaixo. Pode ser que aconteça, tá? Desde que ele perca os 92 mil dólares. Então, entendendo isso, entendendo o risco que nós estamos do Bitcoin, possivelmente vir a perder os 92 mil dólares depois de um período de tempo, dá a entender que nos próximos dias, próximas semanas, nós podemos ter uma sequência de tendência de baixo e de médio prazo na perda da média 8 semanal, e o melhor a se fazer é comprando ativos que têm grande valor e são vistos pelas pessoas no mundo todo como grande valor, mas que estão a preços descontados. E na minha opinião, o Ethereum é hoje a altcoin, né? É a segunda, vamos dizer assim, segunda moeda, a segunda maior criptomoeda do planeta, a única que não teve uma performance muito interessante no ano passado, só que a única que também tem a maior base de pessoas interessadas em especular nesse ecossistema e que também continua com desenvolvimento e etc. Tararara, certo? Então, aliando todos esses pontos, né, eu entendo que o Ethereum ele pode entrar num ponto de, vamos dizer assim, queda máxima e ausência de vendedores, muito em breve. Mesmo que BTC venha a buscar abaixo, ali no valor entre 76 mil e 84, 85 mil dólares por unidade, região onde nós temos ausência de liquidez, e geralmente onde tem ausência de liquidez ele vai agir como um grande e importantíssimo suporte, tá? Então, eu sigo acreditando que o mercado está em uma estrutura de baixa no curto prazo, tá certo? Dentro desse canal lateral, ok? E se ele vir para cá a testar essa região e perder a média 8, isso vai ser um excelente sinal para que o Bitcoin possa ser comprado por nós com 30% de desconto. Porque apesar desse movimento de baixa que eu acredito que está acontecendo com o mercado de criptomoedas, esse recuo, é uma excelente oportunidade entre uma tendência de alta, né, em um ciclo de bull market, uma excelente oportunidade de compra. E podem ter certeza que se os vendedores continuarem, né, ganhando força nos próximos dias, como eles estão fazendo desde o dia 20 e pouco, aqui, desde o dia 20 de janeiro aqui, ó, se ele continuar
Se os vendedores continuarem ganhando esse mercado e eles perderem esse suporte, vocês podem esperar mais quedas para todas as moedas no geral, só que também para o Ethereum a gente pode ter mais oportunidade de compra. Por isso que esse mês e provavelmente mês que vem eu vou fazendo compras fracionadas, tá? Se acontecer alguma mudança, que mude de opinião, aí sim eu posso apostar, entender que pode ser uma oportunidade em determinadas altcoins. Nesse momento, eu acredito que toda alta forte em altcoins é uma oportunidade de venda, ainda mantenho essa opinião. E toda oportunidade de queda forte no BTC é oportunidade de acumular mais, porque no meu entendimento, né, Bitcoin só se compra, você deve evitar ele, vender no momento errado, tá? Só vender ele, pensar em vender ele quando o mercado de fato entrar em bear market, coisa que ainda não aconteceu. Ele ainda passa por um processo de acumulação, ainda passa por um processo de realização de lucro. 2025 é um ano muito mais de realização de lucro do que de plantar, tá? Então, esse período curto de espaço, essa janela de tempo que ele está dando de acumulação, é o período que eu estou fazendo para acumular Ethereum aos poucos, porque acredito que Ethereum é hoje o ativo mais subvalorizado do mercado de criptomoedas, desse mercado insalubre, tá bom? Para vocês terem ideia, nos ciclos passados, né, o Ethereum ele em algum momento performou muito mais que o BTC. Vai acontecer agora? Não faço ideia. Mas se eu pegar e analisar tudo que vem acontecendo, né, no meu entendimento, aqui pode ser uma oportunidade de comprar Ethereum e tentar capturar um período de acumulação em fundo, porque se eu olhar aqui no semanal dele, ele está quase entrando na sobrevenda do gráfico semanal contra BTC, coisa que a última vez em que aconteceu essa grande queda, essa grande desvalorização do Ethereum perante o Bitcoin foi em 23 de setembro de 2019. E no meu entendimento, nesses próximos 2 meses, nós podemos entrar de novo em um sinal que só aconteceu lá em 2019, praticamente 5 anos atrás, tá? Praticamente aí 5 anos e meio atrás. Então é um sinal muito raro que acontece. E justamente por conta disso, eu vou ir acumulando Ethereum aos poucos, comprando de forma fracionada, tá? Estou agora aguardando o mercado andar mais, deixa ele passar por esse período de acumulação lateral de novo, tá? Eu acredito que o mercado vai passar por um período de acumulação lateral. Vou ficar de olho a possível rompimento da média 8 semanal ao longo dessa semana, o que pode trazer um pouquinho mais de baixas, tá? Mas, no meu entendimento, ainda é cedo afirmar qualquer coisa e eu acredito que eu estou fazendo a melhor coisa possível, que é comprando a altcoin mais desvalorizada do ciclo aos poucos, enquanto ninguém quer comprar, eu estou lá aportando aos poucos, tá? Para depois, lá na frente, colher no futuro e o pessoal falar, porra, você teve sorte de novo. Você é um azarão. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Façam as coisas com calma. Esse mês é para fazer as coisas com calma. Não entre com tudo de uma vez. Não fique fazendo aportes grandes que possam, vamos dizer assim, te quebrar, que possam causar uma ruína, né? Um risco de ruína. Façam as coisas aos poucos. O mercado ainda está lateralizando, ainda com um pouquinho mais de pressão vendedora. O mercado ainda vai perder volume, ele ainda vai desacelerar e vai aproveitando esse momento de desaceleração para pensar nas melhores estratégias para vocês fazerem o que vocês desejarem, tá bom? Eu espero que Deus esteja na vida de todos vocês. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu. Talvez à noite a gente consiga fazer uma live. Valeu.